dirige para eles. E como a gente viu pelos acontecimentos concretos, os pastorinhos estavam bem preparados, em uma forma realmente surpreendente, podemos dizer, de acolher já na primeira aparição de Nossa Senhora o pedido dela de se entregar todo a Deus, por meio dela, para, através deles, Deus possa realizar também os seus desígnios de graça e de misericórdia nestes tempos de então. A humanidade se encontrava, como sabemos, em plena guerra mundial, a primeira guerra mundial que durou ainda até o ano 1918. Agora cabe a nós de olharmos de modo mais de perto, estas instruções e orientações, ensinamentos que as crianças aí receberam do anjo. Algo realmente muito instrutivo e algo que não perde nada de sua importância também para nós hoje. Tudo pelo contrário. As aparições do anjo em Portugal são para nós altamente instrutivos, para a gente entender como o Santo Anjo de Deus, como os santos anjos atuam também em nossas vidas e em que modo eles cooperam nos planos de Deus e os próprios projetos de Deus que Deus executa através de Nossa Senhora. Então, se nós olharmos este ano 1916, havia lá 3 aparições do anjo de Portugal. A irmã Lúcia descreve isto nas suas memórias. 2 vezes a gente tem ali um relato sobre as aparições do Santo Anjo. Então, aí a irmã Lúcia vai falando, vai descrevendo. Agora não vamos entrar em todos os detalhes, senão fica muito longo, mas ao menos bem brevemente. Alguns momentos havia, conta Lúcia de Fátima, que jogávamos e eis que um vento forte sacode as árvores e faz-nos levantar a vista para ver o que se passava, pois o dia estava sereno. Vimos então que sobre o olival se encaminha para nós a tal figura de que já falei. O anjo, sem falar nada, sabemos, já tinha aparecido no ano anterior. A Jacinta e o Francisco ainda nunca a tinham visto, nem eles haviam falado nela. A maneira que se aproximava, íamos divisando as feições. Um jovem dos seus 14 a 15 anos, mais branco que se fora de neve, que o sol tornava transparente, como se fora de cristal e de uma grande beleza. Ao chegar junto de nós, disse: não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. E ajoelhando em terra, curvou a fronte até o chão e fez-nos repetir 3 vezes estas palavras: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e vos não amam. Depois, erguendo-se, disse: orai assim. Os corações de Jesus e de Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. As suas palavras gravaram-se de tal forma na nossa mente
que jamais nos esqueceram. E desde aí passávamos largo tempo, assim prostrados, repetindo-as às vezes, até cair cansados. Recomendei logo que era preciso guardar segredo, e desta vez, graças a Deus, fizeram-me os outros dois à vontade. Então, esses textos onde Lúcia de Fátima descreve a aparição do anjo são textos muito ricos e muito densos e assim muito preciosos para a nossa reflexão. Primeiro, só para a gente ter uma ideia sobre um anjo de Deus e como ele se aproxima e manifesta jovem, todo iluminado pelo sol e ao mesmo tempo transparente como fosse de cristal. Deve ter sido um espetáculo ver este anjo. Mas Deus não atua simplesmente para atender nossas curiosidades, e às vezes também as pessoas pecam por curiosidade no âmbito religioso, querem conhecer todo tipo de revelação privada, isto, aquilo. Se Deus nos ensina ou mostra algo, não é para satisfazer a nossa curiosidade, mas para nos instruir e nos orientar, a gente sabe direcionar cada vez quanto mais firmemente e quanto mais claramente a nossa vida para Deus. Exatamente isto que nós vemos também aqui nesta aparição. O anjo não se contenta de assim ser um espetáculo para estas crianças, mas ele usa, digamos, a sua autoridade que lhe é dado por este aspecto sobrenatural para instruir, orientar estas crianças. E como depois irmã Lúcia fala, este ensinamento do anjo era algo muito forte. Nós escutamos uma conferência ou uma homilia e saímos da igreja e já esquecemos o que tinha sido falado. Agora, no caso do anjo, diferente. As suas palavras gravaram-se de tal forma na nossa mente que jamais nos esqueceram. Então, o português da irmã Lúcia, de Portugal, um pouquinho antiquado. Então, não se esqueceu mais disto. Então, o anjo tem algo importante para instruir, e a instrução dele é eficaz, sumamente eficaz. E antes ainda de entrar no conteúdo, a gente pode dizer, ok. Então o anjo mesmo fala, os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Anjo significa enviado. O anjo, quando ele atua junto a uma criatura, ele atua lá como representante de Deus, como enviado por parte de Deus. Quem enviou este anjo? Nossa Senhora e o coração de Jesus. Nossa Senhora está atento aos pedidos do seu Filho divino, o Sacratíssimo Coração de Jesus. E Nossa Senhora, por sua parte, se serve do anjo para executar o que Jesus pede. E se nós olharmos essa mensagem, que começa logo, que se torna um ensinamento sobre a oração, isto é um ponto muito importante. Então, onde começa o itinerário das crianças em vista de um maior empenho, de uma maior participação no plano salvífico de Deus. Isto começa pela oração.
O anjo não disse, agora tem de fazer isso, tem de fazer aquilo, obras grandes, às vezes impossíveis e tudo. O caminho começa pela oração. E isto é algo muito importante para nós. Nem começa pelo sacrifício, nem começa pela penitência, nem começa pela pregação do Evangelho, nem começa com uma ordem, tem de construir aqui uma capela, tem de fazer aqui uma peregrinação. Não, começa com a oração. Porque, como Jesus fala, sem mim não podeis fazer nada. Ou se o Senhor não construir a casa, os construtores trabalham em vão. Então, sem oração, o nosso trabalho, mesmo que Deus também nos confia um trabalho, nos envia para realizarmos um trabalho aqui neste mundo. Mas sem a oração, o nosso trabalho fica simplesmente e meramente obra humana. Mas aquilo que dá uma fecundidade à oração, ao nosso trabalho é exatamente a oração. A oração nos une a Jesus e nos concede, nos faz alcançar a bênção, a graça, a força de Jesus. Nos faz participar, sim, dos méritos de Jesus. Pela oração, já não somos nós que operamos, mas quanto mais profunda, quanto mais intensa se torna a oração, tanto mais vai ser Jesus que opera conosco, Jesus que opera em nós, Jesus que opera através de nós. Então o anjo lhes transmite um ensinamento sobre a oração. Primeiro ainda adverte, não temais, sou anjo da paz. A gente vive no meio de um mundo com tantos conflitos, com tantas tensões, mas isso não vem de Deus. Então o nosso Deus é um Deus de paz. E os seus emissários, os santos anjos, são portadores desta paz quando nós atendemos o que eles nos pedem e propõem. E o que o anjo propõe é: orai comigo. Isto é uma outra orientação altamente preciosa. O anjo não disse simplesmente orai assim, mas ele diz orai comigo. Isto aqui também um princípio pedagógico muito precioso, muito valioso. Então os pais, não basta que os pais falem aos seus filhos, tem de rezar, ou ainda não rezam, tem de rezar junto. E também muito bem, o anjo de Deus, para ele não é, digamos, ele não acha abaixo de sua dignidade de se unir a nós na oração. É Espírito perfeito, a oração dele é perfeita. Então ele tem de agora se associar a uma criatura que anda disperso, inquieto, que não sabe ficar assim calmo na igreja, no banco, de joelho. Então ele se associa conosco. Muito bem, orai comigo. Então quantas vezes o nosso santo anjo da guarda talvez também já nos quis convidar com estas palavras. Então, ore comigo, orai comigo. Mas quantas vezes nós ignoramos este convite, que é uma graça. Porque o que a gente vê aqui nesta aparição do anjo, o anjo não apenas ajuda para a gente encontrar as palavras certas de oração, a expressão certa, como São Paulo fala. Então, às vezes a gente não sabe como rezar, como se expressar. Aí vem o Espírito em nosso socorro.
E aqui é o anjo, como já falamos, portador do Espírito, dos dons do Divino Espírito Santo, por excelência, que vem em socorro a estas crianças para fazer o quê? Aquilo que já o próprio Jesus tem feito aqui na sua vida terrena. Os discípulos foram até ele e pediram: então, Senhor, ensina-nos a rezar, como São João Batista ensinou aos seus discípulos de rezar. Então, anjo, o primeiro que ele ensina a estas crianças é a oração. E também o primeiro que nós devemos de aprender em nosso itinerário espiritual, então, é a oração. E o primeiro também para nós entendermos e aprendermos de acolher os propósitos de Deus que Nossa Senhora nos deseja transmitir. Precisamos o coração orante. Sem isto, nós não vamos entender, e sem isto, nós não vamos ser capazes de dizermos prontamente o nosso sim. Então, orai comigo. O anjo, o bom anjo, vem em socorro da nossa fraqueza humana. E o ensinamento dele é um ensinamento magnífico em relação à oração. E ajoelhando em terra, curvou a fronte até o chão e fez-nos repetir 3 vezes estas palavras. Então, hoje, muitas pessoas até já assim perderam o costume de se ajoelhar, até mesmo na igreja, em muitos lugares a gente vê as pessoas perderem, então assim, a consciência sobre a sacralidade do lugar, sobre a sacralidade também da liturgia e da oração da igreja. Então, o anjo ensina, primeiro pelas suas atitudes exteriores, visíveis. Ele se ajoelhou. Então, mesmo sendo puro espírito, ele deu a entender o que é oração, o que é adoração. E ajoelhando-se em terra, e não se contenta com isto, curvou a fronte até o chão. Se nós lemos o livro do Apocalipse, no capítulo 5, no capítulo 7, temos 2 trechos bastante explícitos que nos falam sobre a liturgia celeste, dos anjos e dos santos perante o trono de Deus. Ele também fala, no capítulo 7, se estou bem lembrado, dos anjos, e todos os anjos então se prostraram com sua face até o chão e adoravam perante o trono de Deus e do Cordeiro. Então aqui a gente aprende o que é liturgia, aqui a gente aprende o que é reverência, e a gente aprende o que é adoração, já através dos gestos externos, que são importantes, mas também ainda não suficientes. O homem reza com alma e corpo, interior e exteriormente. E ele fez-nos repetir 3 vezes estas palavras. Então o anjo faz o que Jesus também falou: se rezardes, não fazeis, deveis fazer muitas palavras. Então aqui poucas palavras, mas reiteradamente pronunciadas e assim cada vez mais conscientemente proferidas. Meu Deus! A gente agora poderia meditar uma por uma destas palavras, desta oração que nós conhecemos, que muitas vezes rezamos também aos pés do Santíssimo Sacramento. Cada uma dessas palavras
tem significado grande e importante. Aliás, se a gente olha toda a mensagem de Fátima no seu conjunto, alguém me falou que o Padre Paulo Ricardo teria comentado uma vez que a mensagem de Fátima no seu conjunto é mesmo como um compêndio, uma síntese da nossa fé católica. De fato, lá encontramos todas as verdades principais da nossa fé. O mistério do Deus uno e trino, o destino do homem com o céu ou o inferno, e da nossa responsabilidade ao longo da nossa caminhada. O mistério santíssimo da Santíssima Eucaristia, o tema da conversão e tantos outros temas que esta mensagem atinge. Então, aqui também nós somos lembrados de verdades fundamentais da nossa vida cristã e da nossa caminhada. Esta oração começa com as palavras meu Deus. Então, isto não é simplesmente uma mera exclamação de surpresa ou algo assim, mas se nós pensamos onde é que na Bíblia encontramos esta expressão, então nos lembramos o quê? Lembramos a aparição de Jesus no cenáculo, uma semana após a ressurreição, perante São Tomé. E no final, São Tomé, tendo tocado as chagas abertas de nosso Salvador, ele prostra-se, ele cai de joelhos aos pés de Jesus e exclama: meu Senhor e meu Deus. Então, estas palavras, se nós as rezamos, devemos rezá-las também nesta perspectiva. Se nós olharmos estas palavras, nos lembramos também o quê? Então lembramos que o anjo aí aparece perante acontecimentos do mundo que terão um impacto extremamente forte e doloroso. E quais são? Então, a partir de 1917, o comunismo ateu da ideologia marxista se estabelece, assim, cada vez mais firmemente no Império Russo. Então, o ateísmo instituído, o ateísmo ideologicamente imposto a uma nação inteira, uma nação extremamente grande. E exatamente perante esta ideologia anticristã e atea, o anjo vem para fazer o quê? Para reafirmar Deus, redespertar a humanidade em relação à verdade mais fundamental, mais básica, que o homem, como criatura, há de conhecer e de reconhecer. Isto é Deus. Lembramos também o livro do Apocalipse, onde São João vê um anjo voar pelo céu. E ele tinha um evangelho eterno a ser proclamado a todas as criaturas, a todas as nações, a todos os povos. Este evangelho eterno era o quê? Temei a Deus e adorai aquele que fez, sim, todas as criaturas. Isto é exatamente aquilo que o anjo quer lembrar. Lembramos antes ainda na outra conferência, São Miguel que diz: quem é como Deus? Então vivemos no meio de um tempo onde o próprio conceito de Deus, o conceito de um soberano absoluto sobre todas as coisas criadas, se perdeu.
Você está perdendo, ou ao menos está se diluindo na vida de quantas pessoas Deus se tornou. Você não nega a existência de Deus, mas Deus se tornou uma realidade longínqua, meio distante, muito vaga na vida humana. E também isto atinge o católico que vive nesse mundo cada vez mais secularizado. Então, a gente atuando nesse mundo precisa sempre de novo se empenhar. Você precisa conscientizar de Deus e da centralidade de Deus em nossa vida, em nossa existência. Meu Deus. Já isto é uma oração valiosa e poderosa. Tomar de novo consciência de Deus e tomar de novo consciência de quem é Deus e, consequentemente, tomar também consciência de quem é a criatura. Vivemos no meio de um tempo da inversão dolorosa dos valores. E também no âmbito religioso, quantas vezes acontece isto? E isto às vezes mesmo despercebidamente. Tem pessoas que são religiosos, sim, mas são eles mesmos, os senhores de suas vidas. E a religião, a igreja, a oração, Deus, Nossa Senhora, tem de servir para eu alcançar aquilo que eu quero, aquilo que eu prefiro, aquilo que eu mais gosto. O homem que se faz um pequeno Deus, e Deus se torna o meu servidor. Então Deus nos envia, Nossa Senhora nos envia o Santo Anjo para colocar, ajustar esses princípios mais básicos da nossa vida humana, da nossa vida cristã, porque sem isto, depois nunca seremos capazes de primeiro entender e menos ainda de atender os pedidos de Nossa Senhora. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Então aqui o anjo fala das 3 virtudes teologais: fé, esperança, amor, que são os alicerces mais básicos de toda a nossa caminhada, de todo o nosso caminho rumo a Deus. A carta aos Hebreus nos fala: é impossível de poder agradar a Deus sem fé, sem crer. A fé é o básico, mas como Madre Teresa também falou, o fruto da fé é a esperança. E o fruto da esperança é a caridade. E depois, Madre Teresa ainda iria continuar e dizer: o fruto da caridade é o serviço. Isto é aquilo que, em outro passo ulterior, a gente vê na vida destes pastorinhos. Se coloca plenamente a serviço da obra salvífica. Estais dispostos? Depois Nossa Senhora vai perguntar. Sim, estamos dispostos para acolher, seguir, servir, se doar todo, colocar com todas as forças serviço do projeto de Deus. As virtudes teologais. E o interessante aqui, então não fala simplesmente eu creio, espero e amo-vos. Eu creio, interrompe, adoro, mas continua, espero e amo-vos. Aqui a gente vê o que? A importância fundamental, capital da adoração. Algo de que hoje muito pouco se fala.
em alguns lugares, com adoração eucarística, está muito bem visto e tudo, mas no resto, quem hoje ainda fala de adoração, quem hoje ainda nos explica o que significa adoração, quando a mensagem de Fátima é uma das atitudes mais fundamentais da criatura humana perante o seu Criador. E se a gente estuda o assunto um pouquinho mais, por exemplo, no Catecismo da Igreja Católica, a gente sabe que o Catecismo, ou vai depois ver, que o Catecismo trata esse assunto da adoração, lá onde fala do primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Deus acima de todas as outras coisas. Ou não terás outros deuses fora de mim. Então quem não sabe adorar, não sabe cumprir nem o primeiro mandamento da lei de Deus. Mas quanto mais a gente adora, tanto mais a gente entra exatamente nesse dinamismo, podemos dizer, em que nos orienta o primeiro mandamento da lei de Deus. A adoração significa o quê? Priorizar Deus, priorizar em nossa vida tudo aquilo que pertence a Deus, colocar Deus acima das outras coisas, colocar Deus no primeiro lugar, não no segundo, terceiro ou às vezes no último lugar da nossa vida. Então, priorizar as coisas de Deus. E se nós olhamos a vida sucessiva dos pastorinhos, nós vemos que exatamente isto aconteceu. Enquanto antes eles rezavam o terço em forma assim, bem abreviada, o que aconteceu depois? Então rezavam não só o terço, mas antes completo, mas também aqui, essas orações, eles vão repetindo ao longo de horas e horas, longamente. E depois é muito interessante aqui, então o anjo não fica só com esta afirmação, creio, adoro, espero e amo-vos, mas logo peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Impressionante. E a gente vê que a fé católica verdadeira vai bem além de uma procura só da minha salvação, da minha felicidade, da minha paz. O amor que Jesus nos ensina, um amor que se torna, como falamos, serviço, se coloca a serviço dos outros, para que aquilo que eu mesmo achei, pela graça de Deus, também o meu irmão o possa encontrar. Depois, aquilo que é muito interessante, na segunda descrição deste acontecimento, a irmã Lúcia fala, a atmosfera do sobrenatural que nos envolveu era tão intensa que quase não nos dávamos conta da própria existência, por um grande espaço de tempo, permanecendo na posição em que nos tinha deixado, repetindo sempre a mesma oração. A presença de Deus sentia-se tão intensa e íntima que nem mesmo entre nós nos atrevíamos a falar. Então, impressionante este impacto da presença do anjo, mas nem menos impressionante que a Lúcia de Fátima não fala simplesmente da presença do anjo, mas ela fala da presença de Deus. Então o anjo é plenamente instrumento de Deus. Ele é permeado, podemos dizer, pela presença de Deus. Ele é repleto da presença de Deus. Onde ele aparece,
ele não aponta para si mesmo, mas aponta para o seu Senhor e Deus. Não me adores, diz o anjo no livro do Apocalipse. A Deus adora. E o que nós achamos aqui também muito importante, que o próprio anjo, além da sua atitude externa, se prostra até o chão, além das palavras que fazem ecoar nossa mente, as palavras de São Tomé, pela sua força espiritual, leva consigo, impele estas crianças, não só para a oração, mas para uma oração atenta, feita numa viva e consciente presença de Deus. Não é isto que todos nós desejamos quando nós oramos? A gente se conseguir concentrar bem, a gente acompanhar bem o conteúdo da nossa oração, a gente rezar conscientemente. Agora, se alguém tem dificuldade na oração, se alguém quer aprender a rezar melhor, então chame, pede, busque a companhia do Santo Anjo, que está aqui dizendo também para nós: ora comigo. Eu te vou ensinar, mostrar, mas também ajudar na tua oração. A presença de Deus se tornou tão intensa e íntima que nem mesmo entre nós nos atrevíamos a falar. E se você vê outras pessoas que não se conseguem concentrar na oração, e também na família, quando os pais educam os seus filhos, invoque mais vezes o Santo Anjo. Eu fiz uma adaptação de uma oração anjo, de modo tal que os pais podem rezar isto dirigindo-se aos seus filhos. Então fiz uma adaptação para rezar para o filho, para a filha e para os filhos conjuntamente. Se alguém quiser, posso passar esse texto. Então a força do anjo no meio de um mundo que tanto nos distrai, nos puxa para cá, nos puxa para lá e nos dispersa, o anjo, ele está todo centrado e concentrado em Deus. E aquilo que ele faz e vive assim, ele também está todo disposto de nos ajudar nisto e nos deixar participar disto. Então, isto é um ponto importante. Então, Nossa Senhora nos envia também a nós, o anjo, em auxílio, para que nós sejamos, sim, devotos dela, devotos do seu coração imaculado, não simplesmente de uma maneira assim superficial, externa, mas em modo consciente, em modo profundo, de modo tal que também aprendamos ao rir dessa fonte, desse tesouro de graças que está escondido dentro do coração imaculado de Maria. Vamos para a segunda aparição. O anjo aparece de novo após um tempo. Quer dizer, as crianças tinham tempo para se exercitar aquilo que o anjo tinha ensinado e o fizerem de fato. E o anjo aparece e agora se torna mais exigente ainda. Que fazer? Eles estavam brincando. Crianças, orai muito. Quem hoje tem ainda coragem de advertir uma criança e dizer: ore muito, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Quer dizer, então mais uma vez o anjo é o enviado dos sacratíssimos corações de Jesus e Maria. E segundo a oração, e a oração intensa é exatamente o caminho pelo qual
qual estes desígnios de misericórdia divina se hão de cumprir. E depois o anjo acrescenta um novo ensinamento: oferecer constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Constantemente. A gente começa a estudar um pouquinho a teologia da oração, o ensinamento da igreja sobre oração e tudo, o ensinamento bíblico. A gente entende nossa vocação de não só